Oi, gente, tudo bem com você? Gente, meu Deus, meu bugou. De novo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim fazer uma personalizando aqui meu celular, porque eu já tava enjoada da outra personalização que eu fiz. A personalização que... Ai, meu Deus. A personalização que tava não tá mais aqui, porque eu tentei gravar esse vídeo uma vez já, né? Então, mas eu só tinha botado wallpaper, tá? E afins. Mas então eu tô tentando fazer pela segunda vez agora e eu espero que dê certo, né? Mas então, gente, o vídeo eu vou tentar, tá? Mas antes, gente, me enrolei todas. Mas antes, gente, me sigam no Ticoteco, por favor, porque eu tô super flopada. Ok, gente, tipo, olha esses 3 vídeos aqui, eles floparam demais, gente. Floparam demais, então me sigam, por favor, gente. Que eu estou arrumo a 70 seguidores. Então, é isso. E bom, gente, como eu falei pra vocês, eu tô pensando em coisa tipo soft, tipo minha foto de perfil e afins, esse colorinho mais soft. Entendeu? Eu tô pensando em personalizar ele assim. Mas bom, gente, eu fui aqui no Pinterest, tá? No vídeo passado, né? No vídeo passado não, no vídeo que não deu certo, no caso. E eu pesquisei aqui ao Paper Dix da Melio. Primeiro eu pesquisei ao Paper Dix, depois Dix da Melio. Eu não sei falar, gente. E depois Dix da Melio Soft. Do Dix da Melio Soft, gente, eu só peguei esse wallpaper aqui, gente, porque ficou aparecendo um monte de foto da Charlie e afins, então eu só peguei um wallpaper daqui, dessa pesquisa no caso, né? Que enfim, eu vou estar mostrando pra vocês depois. E eu peguei um do wallpaper Dix, tá? Dix da Melio, no caso, sem o soft, né? E aquelas. E, afins, aí eu peguei uma aqui que eu também não tô achando agora, porque, gente, eu demorei pra achar esses wallpapers, viu? Mas enfim, eu não vou mostrar agora porque eu não tô achando, como eu disse pra vocês. Mas vamos botar aqui o wallpaper, tá? E vamos lá. Bom, gente, esse daqui eu vou estar pondo na tela inicial. Ok, ó. Então pus aqui e agora eu vou botar o de tela de bloqueio, ok? Bom, gente, a tela de bloqueio vai ficar assim, já que não tem como eu mostrar pra vocês, né? Mas esse é o paper aqui da Charlie e da Dix, que, tipo, eu amei demais. Pra quem não sabe, a Dix é minha TikTok favorita e a Charlie é minha segunda TikTok favorita. E eu amo muito elas duas, então, né? E, bom, gente, essa personalização agora, que eu falei também no vídeo passado, que no caso é o que eu... Né, gente, enfim, vocês sabem qual vídeo que eu tô falando. Quando eu falo vídeo passado, é o vídeo que não deu certo, ok? Eu falei que eu ia pegar a ideia do Ticoteco. E eu peguei, tá? Porém, eu peguei algumas ideias e juntei, assim. Então, meio que eu só peguei a inspiração, entre aspas. Mas, afim, vamos lá. Bom, eu vou começar adicionando um widget. Ai, meu Deus, gente. Apertei errado. Vou adicionar... Gente, ignora que às vezes eu fico rouca. Não, aquelas, né? Gente, ignora que às vezes eu fico rouca, entendeu? Meu. Eu, se não me engano, é esse. Não, não é esse. Gente, no caso eu não sei se eu tenho widget, né? Mas, ok. Eu acho que eu não tenho widget. Eu acho que eu vou estar botando esse daqui por causa que é mais parecido, entendeu? Entendeu aquelas? Entendeu? E eu vou botar aqui, tem como botar o horário de outra. De outra, né? Então eu vou estar botando... Gente, então eu pus o Rio de Janeiro, porque eu também não sei. Mas afim, eu gostei sim. Talvez eu mude aqui, gente, porque eu botei Rio de Janeiro bem aleatório mesmo. E tipo assim, eu não sei se eu vou deixar ele menorzinho. Tipo assim, sabe? Meu Deus, misericórdia, assim não. E eu acho que vai ficar bonitinho, vocês vão ver. Eu vou adicionar mais um widget, eu vou pôr o do Google. Vou pôr o do Google. E eu vou mudar esse daqui, né, porque não tá combinando nada. E eu vou pôr ele aqui, ó. Ó, gente, ficou bonitinho, vai. Nossa, gente, eu amei demais. E tipo assim, do nada eu fiz isso. Eu só peguei o wallpaper da personalização. O wallpaper. O widget do negócio que eu vi no Ticoteco. Da inspiração, né, gente? Eu falei tudo errado. Da inspiração. Eu só peguei esse daqui, depois eu fui vendo que ficou super bonitinho. Então, gente, talvez eu acelere essa parte. Ou não. Não sei. Porque vai ficar meio longo. Agora eu vou botar aqui. Botar os apps que eu mais uso. Eu acho que sim, gente. Mas antes eu vou mudar aqui os visuais, tá?
Eu vou estar mudando os visuais pra ficar mais bonitinho. Mentira, gente, é porque todos ficam bonitinhos, mas eu enjoo, entendeu? Oi, gente, eu apliquei um negócio aqui do nada. Faz tanto tempo que eu não mudo os visuais que eu nem sei mais. Aqui, ó, tem uma 15. Vou botar essa fonte. A cor... Não sei, gente, eu acho que eu vou deixar essa daqui. Ou essa daqui. O ícone. A gente queria muito mudar o ícone, porque eu tô um ano com qual ícone, eu nem sei. Mas ok. Deixa eu ver qual ícone que eu tô. O quadrado. Eu tô um ano com o ícone quadrado, gente, que vocês não têm a noção. Mas ok. Eu vou escolher aqui, gente, esse negócio, senão eu vou me demorar muito aqui. Gente, o avião, ignorem. Mas eu vou escolher aqui e eu volto. Bom, gente, tema aplicado. Ficou... Eu botei assim, vermelhinho, né? Com essa fonte ficou muito perfeito, tá? Assim, ficou muito perfeito. E eu botei os negocinhos circulozinhos, gente, que tipo, eu quase nunca usei. Sério, desde que eu ganhei meu celular, que faz muito tempo, eu quase nunca usei esse redondo. Então eu acho que vai dar, né, pra, assim, dar uma mudada um pouco. E eu vou botar aqui as coisas que eu mais uso. Eu vou botar discoteca. Aqui. Vou botar Instagram. Bom, gente, aqui... gente, calma. Bom, aqui eu fiz algumas pastinhas. Esse daqui tem as... gente, calma, meu Deus. As redes sociais. Aqui eu tenho umas coisas que eu faço edit barra meus vídeos soft, né? Aqui tem meus gravadores do canal. Não do canal, né? Os gravadores que eu peguei pra gravar os vídeos do canal. E aqui tem meus jogos, que é Roblox, Craftman e Girls, Skins for Minecraft, enfim. Um jogo que eu pego esse skin pra jogar Craftman. E é isso, né? Agora eu vou pegar a fonte bonitinha, símbolos, e botar aqui. E também não vou deixar aqui, né? Talvez eu acho que eu vou botar aqui do lado. Ó, gente, ficou estiloso, hein? Eu acho que eu vou deixar assim. Ok, gente, lembrando que eu não botei todos os lápis. Tem alguns lápis aqui também, mas são os que eu, tipo, não uso. Então, né? Então não tem necessidade de eu botar aqui se eu não uso. E se eu quiser usar, é só eu pegar aqui. E afins. Agora eu vou mudar o negócio do Google. Tá, vou entrar aqui no Google. Deixa eu achar. Gente, eu não tô achando. Calma, deixa eu pesquisar aqui. Google, aqui, ó. Bom, gente, eu personalizei ele desse jeitinho, tá? E, bom, agora eu vou ir aqui no Notas, tá? Que aqui eu tenho alguns simbolozinhos e afins. Esse daqui foi a legenda do último vídeo, que agora eu vou estar botando legendinhas bonitinhas no vídeo do canal. E aqui tem alguns símbolos e essas coisas. Eu vou estar pegando esses símbolos. Eu vou pegar, copiar todos, eu acho. Eu não sei se dá, gente. Eu não sei se dá pra eu colar aqui. Meu Deus. Gente, socorro. Deixa eu ver, né? Agora eu vou ter que tirar tudo. Gente, que burra. Calma, meu Deus do céu. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Gente, sério, eu gravando do nada, eu fico rouca. Eu não sei porque isso acontece, mas enfim. Eu vou tá botando... Vou tá botando esse brilhinho. Wanna sing a song. Quase que eu apaguei o outro. I wanna sing a song. Wanna sing a song. Oh, oh, oh. Se você... Gente, na hora, eu cantando as músicas aqui, né, do nada, bem uma vibe. A gente ignora que nos vídeos, assim como demora muito pra eu gravar, eu fico doida, entendeu? Nada, assim, bem normal, entendeu? Ah, gente, agora que eu peguei o teclado do fonte, eu vou ter que... Ah, tá. É só fazer isso. É só fazer isso. Afins. Eu tô usando esse daqui e é só... Se... Ai. É assim, né? Eu acho que é assim. E eu quero botar outro negócio, então... Eu vou... Tá botando... Esse... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Gente, calma. Eu apaguei os sociais, mas ok.
Enfim, social. Ó, gente, ficou muito bonitinho. Eu vou fazer esse daqui em todos. E é isso, né? Eu volto pra mostrar como ficou o resultado. Então, gente, ficou assim a personalização. Tá, eu adicionei alguns emojis e afins em alguns e ficou, eu amei muito essa personalização. Eu acho que eu vou ficar com ela, tipo, por muito tempo, porque, gente, ficou muito fofo, ficou muito lindo e eu amei demais. Então, né, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos e tchau, tchau!